Olá, a IC Brasil conversa hoje com Alexandre Schwartzman, doutor em Economia pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, professor do INSPER, ex-diretor do Banco Central do Brasil e colunista da Folha de São Paulo. Alexandre, você tem sido um crítico de políticas econômicas do governo. Estamos vivendo um período de inflação em alta, desemprego crescendo, desaceleração econômica. É possível imaginar em que altura dessa travessia da crise estamos? Estamos no começo, estamos no meio já dessa travessia? Onde estamos? Eu acho que a gente está no fim do começo, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. Acho que está no momento em que o governo está colocando suas peças no tabuleiro. Então, acho que mais um pouquinho a gente termina de colocar as peças no tabuleiro e vai começar a jogar. Agora, do ponto de vista de atividade, eu acho que a gente já tem muita água para rolar ainda. A gente vai ver, provavelmente esse ano todo, um ano muito fraco e muito provavelmente boa parte de 2016 ainda um ano sentindo os efeitos dessas políticas. A desaceleração que a economia brasileira observou até agora, ela não resulta, em sua maior parte, do que foi feito pelo governo. Não resulta ainda do aumento de juros, nem do aumento de impostos, nem do corte de gastos. Ela reflete, acho que principalmente, o que já vinha de trás. São os efeitos de 2014 que a gente está sentindo em 2015. Então, muita água para rolar. Quando você fala em o governo está colocando as peças no tabuleiro, significa que esse é um primeiro passo para retomar a confiança, gerar novamente um ambiente em que os investidores voltem a apostar no Brasil, investidores internos, externos. Qual a velocidade que você acredita que essa confiança pode voltar e que os investimentos voltem a crescer no Brasil? Acho que a velocidade não é muito alta, porque vai depender muito dos resultados que o governo conseguir entregar. A proposta da nova política econômica é voltar, na verdade, para o regime que existia até mais ou menos 2009, 2010, né? Então aumentar o resultado do governo, então vai ter que sair de uma situação como o governo vive hoje, que tem déficit nas suas contas, para uma situação de superávit, pelo menos nas suas contas primárias, e ver a inflação cair. A inflação cair, é muito claro, só acontece no ano que vem, muito provavelmente não volta até os 4,5%, que é a meta, mas deve cair ano que vem para 5,5%, 6%, e a gente vai ver alguma melhora nas contas públicas. Então eu imagino que a recuperação da confiança vai depender do governo conseguir entregar aquilo. O governo acaba de anunciar um pacote de incentivo às exportações. De pacote em pacote, gera-se eventualmente uma expectativa, e você falou aqui de o governo precisa entregar. Você acha que com esse pacote de supostos incentivos às exportações, as vendas externas do Brasil vão voltar a crescer, vão voltar a ser protagonistas da economia brasileira, como já foram em outros tempos? A verdade, sim, é que nós temos muito menos controle sobre isso do que nós gostaríamos. Né? Quando a gente olha assim, para o desempenho das exportações brasileiras, embora variáveis domésticas, a própria taxa de câmbio acabe ajudando em alguma maneira, elas dependem principalmente do que acontece lá fora. Quando eu falo o que acontece lá fora, o que está acontecendo com o comércio internacional, por um lado, o que está acontecendo com o preço de commodities, por outro. Então, não são variáveis que a gente consiga influenciar. O comércio internacional tem crescido menos nesses anos do que cresceu em outros, que é natural. E o preço de commodities também perdeu um tanto de fôlego. Então, vai melhorar as exportações? Mas vai muito pouquinho. Como diz, acho que não é o pacote que vai ajudar, não. Nesse aspecto, eu ponho mais fé na própria desvalorização da moeda. Um dólar mais caro acaba tendo algum incentivo. Acho que o agronegócio reage bem a isso, o setor industrial um pouco menos, mas o agronegócio tem muita condição ainda, mesmo num ambiente de preço de commodity mais fraco, com um dólar mais caro, acaba gerando os incentivos para aumentar a produção, etc., e aumentar a exportação. Então, acho que é muito mais por esse lado do que as medidas governamentais. A indústria pode voltar a ser uma referência e um fator indutor do crescimento como já foi no passado? Pode, mas assim, vai precisar mais do que tem sido feito. A verdade é que o ritmo de crescimento de produtividade no setor industrial
tem decaído assim, visivelmente há 10 anos. Né? Isso é um fenômeno fundamental do lado da oferta, do lado da produção. A produtividade no setor industrial crescia 3,5% ao ano, hoje está crescendo 1,5%, 2% ao ano. Ao longo dos últimos 4 anos, a gente foi pegando mão de obra menos qualificada, menos educada, com menos experiência. Acho que isso tem um peso. Né? Tem também o fato de que a gente criou uma estrutura de incentivos particularmente perversa no Brasil. Ficou mais interessante ir pedir dinheiro para o governo do que melhorar até o próprio processo produtivo. E uma terceira coisa que a gente não pode ignorar, que é a intervenção do governo, quer dizer, basicamente foi favorecendo certos setores, uma forma, um argumento, o outro lado do que eu vinha dizendo, né, ele veio favorecendo certos setores que não necessariamente setores mais produtivos. Especificamente, a gente pegar ali no caso o setor sucroalcooleiro, né, quer dizer, era um setor que era pujante, vinha, um setor que o ritmo de crescimento de produtividade era muito alto, agora, por questões de controle inflacionário, etc., segurou o preço dos combustíveis, obviamente segurou o preço do álcool, o efeito disso foi devastador para esse setor. Então, um setor particularmente produtivo acabou sendo atingido de uma forma muito negativa pela política econômica. Nada impede que você reverta isso, quer dizer, a partir do momento que você reduz o grau de intervenção na economia, a gente tente fazer algum esforço no sentido educacional para melhorar a qualidade da mão de obra, a gente consegue eventualmente recuperar isso. Não vai ser um processo fácil, precisa fazer tudo certo e não vai ser imediato, mas é um processo reversível, não é nada que seja absolutamente impossível de acontecer. Dadas as circunstâncias atuais, qual o pior e o melhor cenário que a economia brasileira pode vivenciar, digamos, em 2020 e 2025, com os dados que nós temos hoje? Acho que assim, o cenário pior é que a gente basicamente continua sem endereçar as questões de produtividade, qualificação de mão de obra, etc. A gente continua preso a esse objetivo de mais ou menos tentar estabilizar as coisas e deixa de lado as reformas importantes. Vamos falar a verdade, há 10 anos o país parou seu esforço reformista. Se a gente não retomar esse esforço de reforma, quando a gente, obviamente, a gente consegue talvez até evitar uma crise mais séria, francamente eu até acho. A gente não vai ter uma crise como a gente teve há 20, 30 anos, não é esse cenário, mas quando a gente retomar um crescimento, vai retomar um crescimento que é de 1,5%, 2%, 2,5%, que é um crescimento muito aquém daquele que seria necessário para, enfim, fazer com que esse país desenvolva de fato sua potencialidade. Né? O melhor cenário que eu vejo é um cenário em que a gente de fato retoma o rumo reformista. E quais são as coisas importantes agora? Acho que num prazo mais curto é, de fato, passar cada vez mais responsabilidade do setor privado. Então, as concessões, privatizações, o nome que você queira dar para isso, é uma coisa que precisa ser acelerada. E precisa ser acelerada dentro de um arcabouço regulatório que, de fato, incentive o lucro, porque o lucro é o objetivo final da economia capitalista. É no processo de buscar lucro que essa economia capitalista se desenvolve e, por se desenvolver, acaba espalhando os benefícios para a sociedade como um todo. Então, a gente precisa mexer nessa questão de regulamentação. E se eu tivesse que escolher uma reforma tributária, se a gente conseguisse atacar o nó tributário, aqui não tenho nem ilusões de que seria possível baixar a carga no Brasil, mas simplificar esse sistema, a gente teria condições de tratar da questão de produtividade de uma forma melhor. E a gente pode olhar para o crescimento daqui a 4, 5 anos, não na casa de 1 ou 2% ao ano, mas um crescimento de 3, 4, 4,5% ao ano, a gente conseguir resolver essas questões. Então, acho que está na nossa mão. Né? Eu sou um pouco cético quanto a esse governo tratar, seja desse problema, seja porque ele teve 4 anos para fazer isso e não fez, então, claramente, a prioridade não é essa, mas acho que mesmo que a prioridade fosse essa, a gente olha para as condições políticas que existem hoje, quer dizer, uma coalizão governamental esfacelada, né, um governo que não dita mais a própria agenda, vai ser muito difícil se engajar num processo que envolve reforma estrutural, envolve reforma profunda da economia brasileira. Agora, dependendo do resultado da eleição em 2018, a gente pode começar a tratar disso de uma forma mais estruturada, como foi boa parte dos governos de 1990 até 2005.
né? Lembrar, o próprio governo Collor, com todos os problemas que teve, etc., foi um governo que iniciou a abertura comercial. O governo Itamar Franco seguiu isso, o governo Fernando Henrique fez um conjunto de formas, e o próprio governo Lula, no começo, tratou de questão previdenciária, tratou da questão do financiamento habitacional, quer dizer, então teve uma série de projetos que a gente conseguiu fazer ao longo de 15 anos. A gente precisa agora, eventualmente, pensar em como retomá-los, que infelizmente eu acho que só para depois de 2018. Ok, Alexandre, muito obrigado. Eu que agradeço.